E nossa, o que eu perguntaria pra ele? É uma pergunta difícil de responder essa, né? Essa afirmação aqui não é uma mentira. Eu sei, gente, isso é muito chocante. Se vocês já escutaram isso em algum lugar, isso realmente é balela. Não que isso seja necessário pra crescer, de fato, assim, sabe? É claro que ajuda. Você pode muito bem ter vários insights valiosíssimos por fazer isso, né? Por praticar isso no seu canal. É aquilo, né? Tá surtada, mas passa bem. Oi gente, eu sou a Paty, bem-vindos de volta ao meu canal e ao último Paty Responde do ano, que por ter esse climinha especial, assim, de fim de ano, eu comentei lá no post da comunidade que vocês podiam mandar qualquer pergunta que tivesse aí no coração de vocês, então, ou dicas de YouTube, que é o caminho mais óbvio, né, que os Paty Responde sempre vão, ou então alguma pergunta que vocês sempre quiseram me fazer, de vida pessoal, de curiosidade e tudo mais. Então, as perguntas que eu selecionei pra responder aqui nesse vídeo foram bem mistas, eu tentei selecionar as que tinham mais curtidas, porque são as que eu entendo que mais de uma pessoa quer que eu responda, né? Então, bora já pra primeira pergunta. A Vanessa perguntou: minha dúvida de sempre é sobre as pessoas assistirem nossos vídeos em 2 vezes a velocidade. O YouTube vê isso como algo ruim, será, Paty? Ou não muda nada? Essa pergunta teve 110 likes, foi a pergunta que mais teve like de todas, então eu imagino que muita gente tem essa curiosidade também. E é o seguinte, gente, o que acontece? Quando alguém coloca pra assistir na velocidade vezes 2, o que vai acontecer? Se uma pessoa assiste um vídeo inteiro, por exemplo, vamos falar que o vídeo tem 10 minutos, então se uma pessoa assiste o vídeo inteiro, 100% de taxa de retenção ali desse vídeo, que tem 10 minutos na velocidade vezes 2, essa pessoa vai ter passado de fato 5 minutos nesse vídeo, porque ela tá vendo na velocidade vezes 2, certo? Então assim, se uma pessoa assiste esse vídeo na velocidade vezes 2, a sua taxa de retenção vai ser de 100%, porque a pessoa vai ter ficado 100% do tempo naquele vídeo. Porém, as horas de exibição que você vai ganhar daquele vídeo vai ser 5 minutos ao invés de 10, porque o que o YouTube contabiliza é quanto tempo de fato a pessoa ficou ali assistindo o seu vídeo. É sobre tempo de tela, né? O tempo de exibição, o tempo que a pessoa realmente passou ali. Então, se ela coloca no vezes 2, pra conseguir otimizar ali o tempo dela e assistir o vídeo no tempo inteiro, isso não tem problema nenhum, porque muito provavelmente a retenção desse vídeo vai ser um pouquinho maior, porque se a pessoa colocou no vezes 2, significa que ela quer assistir ali mais rapidinho, mas que ela quer assistir tudo, provavelmente, né? Então, o que você tem que olhar é sempre a taxa de retenção do vídeo, que é uma das taxas mais importantes pro YouTube, se não a mais importante. Se a taxa de retenção tá alta, não importa se a pessoa assistiu no vezes 2 ou não. É claro que isso vai fazer com que você demore um pouquinho mais a bater ali as 4.000 horas, né? Porque vai contabilizar o tempo pela metade, mas isso é a única coisa que acontece em termos de, assim, do YouTube achar ruim. Isso não acontece, o algoritmo não penaliza de forma alguma a pessoa assistindo no vezes 2. Tanto é que se penalizasse não ia fazer sentido nenhum, porque assistir no vezes 2 é uma funcionalidade que o próprio YouTube disponibiliza, né? Pra ver se aumenta aí a taxa de retenção. Então, não tem problema nenhum, é só essa questão do tempo de exibição mesmo que pega. Próxima pergunta foi da Bruna. Se você pudesse fazer uma pergunta pra qualquer pessoa no mundo, famosa ou que seja uma inspiração pra você, viva ou não, quem seria e o que perguntaria pra ela? Walt Disney, gente, sem nem hesitar, Walt Disney. Nossa, a pessoa, assim, que eu mais tinha vontade de conhecer na vida, infelizmente impossível, né, porque ele já não está mais entre nós, mas é a minha maior inspiração. Quem sabe um pouquinho da minha trajetória sabe, né, que eu já trabalhei 2 vezes na Disney e eu sempre fui fã da Disney, né, desde criança, assim, óbvio, gostava dos filmes e tal, mas depois que eu trabalhei na Disney, conheci mais de perto, assim, como que funciona tudo, a cultura da empresa e tal, eu fiquei fã, assim, uma fã, sabe aquelas fãs insuportável, assim, que chega até a ser até chata de tão fã que é? Eu não deixo ninguém falar mal da Disney perto de mim, enfim, então eu sou muito fã e tudo isso começou pelo Walt Disney, né? Muito louco a gente parar pra pensar nisso, que tudo começou por uma pessoa e tanto é que o show de fogos lá, né, tem uma fala, assim, no meio dele que é: tudo começou a partir de um rato, tipo, tudo começou pelo Mickey, né, que foi desenvolvido ali pelo Walt Disney baseado num ratinho que morava na casa dele quando ele desenhou o Mickey. Então é muito louco parar pra pensar que baseado em uma pessoa, em um ratinho que tava ali na casa dele, ele criou o Mickey e aquilo virou tudo que a Disney é hoje, que é uma das maiores empresas, assim, do mundo, né, referência mundial. Então eu admiro muito o Walt Disney. E nossa, o que eu perguntaria pra ele? É uma pergunta
difícil de responder essa, né? Mas eu acho que se eu tivesse só uma pergunta pra fazer pra ele, talvez eu perguntaria de tudo que ele viveu ali, de tudo que ele viu ser construído e tal, de toda a trajetória dele. Qual foi a parte que mais marcou ele ali? Um acontecimento, uma coisa que foi uma virada de chave pra ele, um momento ali que foi decisivo, que se ele não tivesse vivido ou tomado aquela decisão, talvez as coisas não teriam sido como foi. Acho que seria alguma coisa nesse sentido, assim. A Beca me perguntou: Paty, já foi reconhecida na rua? Como foi? Eu fui uma única vez, mas foi muito especial e recompensador. Sim, eu já fui reconhecida algumas vezes na rua, não sei quantas vezes, porque foram algumas vezes mesmo. A primeira vez foi muito inesquecível pra mim. Aliás, todas as vezes foram, né? Mas a primeira vez me marcou muito, porque eu lembro que eu falava assim: nossa, gente, o dia que a primeira pessoa me parar na rua pra pedir pra tirar uma foto comigo, eu que vou querer pedir pra tirar uma foto com essa pessoa, de tão especial que vai ser esse momento pra mim. Eu realmente pedi pra tirar foto com ele. Foi um dia que eu tava num pet shop com o Gabriel, comprando coisinhas de ração e tal pro Balu e pra Naná. E aí ele me encontrou lá, esse inscrito do meu canal, e pediu pra tirar uma foto comigo. Então foi muito especial pra mim. Mas já fui reconhecida algumas vezes aqui em Ribeirão, quando eu vou no mercado e tal. Às vezes as pessoas me param e falam que assistem meu canal. Mas o lugar que eu oficialmente fui mais parada, assim, foi o Fire Festival esse ano, que foi lá em BH. A próxima palestra foi da... Fui interrompida aqui por alguém que me conhecia, tá bom, gente? Eu vou contar pra vocês uma fofoca. Eu estou chocada com a quantidade de pessoas que tem nesse evento que me conhecem, que estão parando pra conversar comigo. Que foi um lugar que eu tava que era sobre marketing digital, né? Então a chance de muita gente que tava ali naquele lugar me conhecer era bem grande. Então só lá eu fui, assim, muito parada, sabe? Por muitas pessoas, até perdi a conta, assim, de quantas pessoas vieram falar comigo. Mas é porque eu tava num ambiente super que tinha tudo a ver, né? Eu fui parada até lá na VidCon, nos Estados Unidos, porque lá tinha uma brasileira que conhecia e acompanhava meu canal. Olha que loucura. Mas eu acho que é tudo sobre o lugar que a gente tá, né? Tipo, a chance de eu ser parado no meio de um shopping, assim, no meio da Avenida Paulista, por exemplo, é muito pequena perto da chance de alguém me reconhecer num evento de marketing digital, né? Então, já aconteceu algumas vezes e pra mim sempre vai ser especial isso. Inclusive, se você me encontrar na rua, pode me parar. Pelo amor de Deus, me para. Vamos conversar, porque eu adoro ter esse contato, assim, mais especial com vocês. Professores Conectados em Tecnologias perguntou: com relação à monetização do YouTube Shorts, é verdade que se a pessoa não tiver as 10 milhões de visualizações, mas se tiver os 1000 inscritos, vai poder monetizar? Essa afirmação aqui não é uma mentira, porque não necessariamente uma pessoa precisa ter 10 milhões de visualizações nos YouTube Shorts para conseguir monetizar. Porém, só 1000 inscritos não basta, tem outros pré-requisitos que a pessoa precisa cumprir, né? Dentre eles tem dois principais em dois cenários diferentes. Então, ou você consegue se tornar elegível para se inscrever para o programa de monetização com 1000 inscritos e 4000 horas de exibição públicas e válidas no período dos últimos 12 meses em vídeos longos, não necessariamente 10 milhões de visualizações nos YouTube Shorts, ou então você consegue se tornar elegível com 1000 inscritos e 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias nos YouTube Shorts. Então você consegue monetizar dessas duas maneiras diferentes. Não necessariamente você precisa das 10 milhões de visualizações em Shorts, mas só 1000 inscritos não é suficiente. O canal Hamster Care perguntou: quando era criança, você imaginava que seria youtuber ou você tinha outras profissões em mente? E muito obrigada pelas suas dicas, Paty. Amo seu canal. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que essa seria a minha profissão. Assim, jamais mesmo. Eu fui uma criança que... eu era muito perdida, assim, sabe? É engraçado porque eu tenho um irmão mais velho, né? Que é 3 anos mais velho que eu. E ele, desde que aprendeu a falar e a andar, fala que ele quer ser médico ortopedista. Assim, uma coisa muito específica, né? E eu nunca tive isso, eu nunca soube o que eu queria ser. Eu fui, tipo, uma criança, uma adolescente, assim, muito perdida nessa questão de profissão, sabe? Eu demorei muito pra me encontrar. Tanto é que eu fiz um curso que não me identificava em nem um pouco, mas eu tava na idade de já precisar prestar vestibular e fazer, então eu precisava escolher alguma coisa. E como toda a minha família é da área da saúde, né, que meus pais são dentistas, meu irmão mais velho foi fazer medicina, eu meio que me senti, sei lá, que eu tinha que fazer alguma coisa da área da saúde também, porque todo mundo da minha casa era da saúde. E aí eu fiz farmácia, que na época, pra mim, na época do Guia do Estudante ali, quem lembra? Guia do Estudante nas bancas de jornal. Gente, tô ficando muito velha, né? Credo. Mas na época eu lembro que eu comprei o Guia do Estudante, li ali todos os cursos e vi que farmácia era o menos pior pra mim dentro da área da saúde. E foi assim que eu decidi, sabe?
sou formada em farmácia bioquímica na USP aqui de Ribeirão Preto. Foi um período bem difícil pra mim, porque era um curso muito complicado, muito difícil. Farmácia não é um curso fácil e eu não gostava, sabe? Eu não me identificava, então eu precisava procurar várias válvulas de escape ali durante a faculdade pra eu conseguir levar o curso todo, conseguir formar. Mas formei já sabendo que eu não ia querer exercer a profissão, sabe? Não desisti da faculdade porque eu não sabia o que eu faria se eu desistisse, né? Mas eu me formei, assim, num curso sem me identificar, porque eu realmente não sabia o que eu queria ser da vida, né? E aí a ideia de ser youtuber também não tava muito clara pra mim até o momento que eu me encontrei ali no marketing e decidi, né, tentar a vida na internet, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com a internet, mas não necessariamente com o YouTube, diga-se de passagem. Eu nunca fui muito de assistir YouTube. Eu sei, gente, isso é muito chocante. O Gabriel, meu marido, até hoje eu não costumei falar disso, mas enfim. Ele sempre foi muito mais assíduo, assim, no YouTube do que eu. Ele é heavy user do YouTube real, assim, ele só assiste YouTube. Eu sou mais dos streamings, do Netflix, né, de assistir uma sériezinha ali, um filme. Ele é muito de YouTube e ele que trouxe isso pra mim, né, como uma possibilidade. Por que não o YouTube, né, já que você quer trabalhar com a internet? E aí foi meio que assim, sabe? Mas eu não fazia ideia e eu me descobri há pouco tempo atrás. Foi assim a minha história, mais ou menos, bem resumidamente. O canal Draw com a Lau me perguntou: é normal se sentir culpado por logo no começo do canal não conseguir manter a frequência? Às vezes acho que isso só deveria acontecer com canais que têm mais responsabilidade. Precisa ter frequência para shorts? Desculpa se você já tiver respondido em algum vídeo. Se sim, me fala o vídeo pra eu ver. Que fofa. Então, sobre a primeira pergunta, se é normal se sentir culpado, eu acho que isso não tá relacionado com tamanho de canal ou, enfim, com questão de responsabilidade, assim. Eu acho que tá relacionado com o quanto ter um canal no YouTube é importante pra você e o quanto esse sonho de crescer no YouTube mora ali dentro do seu coração. Porque ter frequência de postagem no YouTube é uma das coisas, assim, premissas básicas, é essencial pra você conseguir crescer. Porque se você não tá postando com frequência, como que você vai tá atraindo pessoas novas? Como que você vai gerir essa comunidade, né? Construir essa relação de conexão ali com seus inscritos? Fica meio difícil, né? Se você não tá conseguindo postar. As pessoas, todo mundo hoje em dia tem uma vida muito corrida, então você acaba caindo no esquecimento. Então, eu acho que isso tá mais relacionado com o quanto isso é importante pra você do que, de fato, com as responsabilidades ali que você tem e com o tamanho de canal, sabe? Então, acho que é super normal, sim. E respondendo a sua segunda pergunta, se é importante ter frequência de postagem nos shorts, eu ainda tô em estágios bem iniciais de testes dos YouTube Shorts aqui no meu canal, né? Ainda quero gravar muitos vídeos sobre isso com vocês, dividindo tudo que eu tô aprendendo, né? Então, esse universo é um pouco novo pra mim ainda, mas se tem uma coisa que eu já sei que é importante, essa coisa é frequência de postagem. Tem que ter frequência de postagem nos shorts também, assim como em vídeos longos. Tanto se o seu canal é um canal só de shorts, né? Principalmente se o seu canal é um canal só de shorts, quanto se o seu canal é um canal de vídeos longos mesclados com shorts. Porque, enfim, eu acho que esses dois formatos, eles conversam bastante, né? E tem público pros dois tipos de formato. Tem gente que se identifica mais com vídeos longos, tem gente que se identifica mais com vídeos curtos. Então, eu acho que é importante ter frequência de postagem, sim, em qualquer um dos cenários, inclusive com shorts. O canal Qualquer Um Pode Cozinhar perguntou: é verdade se quando eu for subir meu vídeo, colocá-lo inicialmente como não listado, só depois de 30 minutos colocá-lo como público, força o algoritmo a reconhecer melhor o meu vídeo, fazendo assim terei mais possibilidade de visualização, ou isso é balela? Gente, essa questão de forçar o algoritmo, de hacks pra crescer no YouTube, isso não existe, tá? Existe sim um algoritmo do YouTube, mas não tem nada que a gente possa fazer que force o algoritmo a entregar mais os nossos vídeos. Tem sim algumas estratégias que a gente pode utilizar no nosso conteúdo, na thumb, no título ali, que pode fazer com que as pessoas decidam clicar mais nesse vídeo e façam com que o algoritmo entenda que aquele vídeo é um vídeo bom pra ele ir encaminhando mais o vídeo, mas não tem nada que força o algoritmo a fazer nada, sabe? Se vocês já escutaram isso em algum lugar, isso realmente é balela. Porém, essa questão de você subir, fazer o upload do vídeo ali no seu canal pelo menos 30 minutos antes de postar, isso é sim verdade. Por quê? Porque o YouTube, ele leva um tempo até ele processar aquele conteúdo, né? Sabe? Você já reparou que dá pra você, mesmo se você não legenda o vídeo, pra você ativar as legendas automáticas ali do vídeo, e aí ele vai traduzindo ali simultaneamente e tal. Isso significa que o algoritmo, ele tá processando
processando tudo que tem naquele vídeo, inclusive tudo que a gente fala no vídeo, o algoritmo do YouTube, ele sabe, ele consegue fazer essa leitura. E pra ele fazer um 360 ali, pra entender sobre o que é o vídeo, quem que vai ser o público certo ali pra receber aquele vídeo, leva um tempinho até ele fazer esse processamento, até ele fazer todas as verificações. Então, é super recomendado que você faça o upload do vídeo pelo menos 30 minutos antes do vídeo ir ao ar no seu canal. Não necessariamente subir ele como não listado e torná-lo ele público. Você pode muito bem subir e programar o vídeo para ir ao ar em tal horário. É isso que eu sempre faço aqui no meu canal. Eu faço o upload e programo o vídeo para ir ao ar em tal horário. Geralmente eu programo o vídeo um dia antes dele ir ao ar no meu canal, mas às vezes eu programo tipo no próprio dia, assim, mas pelo menos umas 2 horinhas antes dele ir ao ar, assim, é recomendado pelo menos meia hora. Pescaria e aventura, eu e ela, perguntou: se você pudesse mudar algo no começo da sua trajetória, o que você mudaria? PS, não vale dizer que não mudaria nada, hein? A gente acredita que sempre há questionamentos de por que não fiz assim ou assado. Eu tô rindo porque eu ia responder que eu não mudaria nada e eu vou explicar. Eu acredito muito, gente, que todas as decisões que a gente vai tomando são as responsáveis por levar a gente pros lugares que a gente tá indo, né? Então, eu acho que assim, se eu mudasse uma coisa lá atrás, provavelmente, muito provavelmente, existe uma grande chance de eu não estar no mesmo lugar que eu estou hoje aqui com o meu canal, sabe? Então, eu realmente não mudaria nada. Mas, já que você pediu pra eu responder essa pergunta, né? Eu acho que isso é uma mudança que eu ainda sinto que eu preciso fazer com mais intensidade, sabe? No começo do meu canal, eu foquei muito em provar, tanto pra mim mesmo quanto pros outros, que você pode fazer tudo sozinho. Que você não precisa de ninguém pra conseguir crescer o seu canal, né? Que se você tiver ali determinação, estudar, ter perseverança, correr atrás, você consegue crescer sozinho. Mas esse ano de 2022 foi um ano muito importante pra mim, porque foi um ano onde eu conheci outros criadores de conteúdo. Eu comecei a fazer algumas collabs, enfim, comecei a ter um contato maior com pessoas que vivem a mesma coisa que eu vivo. E isso pra mim hoje em dia é muito importante, sabe? Porque o mundo de criação de conteúdo é muito solitário. A gente tem muitos inscritos, muitos seguidores, mas no fim do dia eu tô sozinha aqui gravando com a minha câmera, sabe? Eu tô aqui conversando com a minha câmera agora e não tem ninguém nesse quarto aqui comigo. Vocês estão longe de mim, né? Eu não tenho vocês pra conversar aqui no dia a dia. Então, essa questão de me conectar com as pessoas e de fazer mais esforço pra que isso aconteça, sabe? Pra me conectar com pessoas que vivem a realidade que eu vivo, porque, tipo, os amigos que eu tenho hoje em dia, assim, tipo, os amigos que eu tenho hoje em dia não, meus amigos da vida, assim, sabe, que eu conheci antes de ter um canal no YouTube, eles não entendem muitas coisas que eu passo. Então, isso pra mim é uma coisa que tem feito toda a diferença e eu acho que eu tenho que me forçar mais a isso, sabe, a me conectar ainda mais a mais criadores de conteúdo, pessoas que vivem mais a criação de conteúdo, pra eu também trazer mais collabs aqui pro canal, né, porque eu acho que isso é interessante não só pra mim, mas principalmente pra vocês também. Então, acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu realmente não mudaria nada, mas acho que eu teria começado a tentar fazer esse contato, assim, com outros creators antes, sabe? Tentar fazer collab e tal. Não que isso seja necessário pra crescer, de fato, assim, sabe? É claro que ajuda, mas pra mim isso é essencial, assim, por questões de saúde mental e, enfim, pra convívio mesmo, assim, sabe? Então acho que seria isso. Delícias da Sherry. Paty, você deu um tempo no seu outro canal, Clube da Paty? Amo seus vídeos de vlog também. Gente, infelizmente dei, não porque eu quis, mas sim por conta de escolhas que eu tive que fazer mesmo. Acho que na vida a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer lutar. Começou a acontecer muita coisa na minha vida desde que eu parei com o Clube da Paty. Tipo, depois que eu voltei da VidCon, tipo, minha vida não virou do avesso, mas, tipo assim, muitas oportunidades começaram a surgir. Não especificamente por conta da VidCon, né? Mas acho que ali foi meio que o marco, assim, de quando as coisas começaram a, tipo, assim, não sei explicar, mas parece que quanto mais a gente continua, né? Quanto mais a gente vai chegando até mais pessoas, mais oportunidades vão aparecendo. E eu tô envolvida agora com vários projetos muito legais que em breve vocês vão ficar sabendo. Enfim, nesse segundo semestre agora eu fui contratada pra dar vários workshops pra turmas muito legais também, que são coisas que eu faço que vocês acabam não ficando sabendo, né? Então, assim, em termos de importância, assim, pra minha marca, pro meu negócio, pro meu futuro, eu entendi que o Clube da Paty não tava nas minhas prioridades, sabe? Mas eu super quero voltar com o Clube da Paty, inclusive. Eu tava super imersa, assim, em entender qual seria o propósito realmente do Clube da Paty. Eu queria trazer um propósito maior pra ele do que o que ele já tava tendo, né? Que era mostrar bastidores ali pra quem já me conhecia. Então, eu ainda quero voltar com o Clube da Paty, mas eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso, né? Porque agora eu tô realmente com muitas oportunidades, muitos contratos e muitos projetos acontecendo aqui na minha vida.
Mas eu espero um dia eu conseguir voltar, porque eu também amo me conectar com vocês de um jeito mais pertinho, assim, que é esse jeitinho por trás das câmeras, de vlog e tudo mais. Então, espero que em breve eu possa falar pra vocês que o Clube da Paty vai estar de volta. Na Lu Silva perguntou: Paty, tem problema no início do canal ficar mudando muito as thumbs pra ver qual fica melhor? Não tem problema nenhum você mudar a thumbnail de um vídeo, tá? Mudar a thumbnail só vai interferir na taxa de cliques dela. Isso pode ser bom, quanto isso pode ser ruim, né? Pro algoritmo, assim, em termos de otimização de vídeo e tal, mudar a thumbnail não faz muita diferença. Diferente de mudar título, descrição, tags, palavras-chave, essas coisas, eu não recomendo de jeito nenhum mudar. Mas a thumbnail especificamente não tem problema. E em relação a estar no começo do canal e ficar mudando de thumbnail assim, é super válido fazer esses testes. O YouTube é teste, né? Então não tem problema. Você pode muito bem ter vários insights valiosíssimos por fazer isso, né? Por praticar isso no seu canal. Mas eu só recomendo que você deixe essa, tipo assim, que você troque de thumbnail pelo menos, sei lá, deixa pelo menos uma semana uma thumbnail pra você conseguir ter um tempo ali pra você analisar os resultados frente a uma semana com outra thumbnail, sabe? Tipo, deixa com uma thumb pelo menos uma semana, depois troca, fica uma semana com essa outra thumb, depois troca, fica uma semana com essa outra thumb, pra que você consiga de fato analisar os resultados dessa troca, sabe? Senão se você troca muitas vezes ali no mesmo dia, você não consegue entender qual que tá performando melhor do que outra. Então, só esse ponto assim de observação, mas não tem problema não. A Ana Martinez perguntou: Oi, Paty, pela terceira vez eu venho fazer uma pergunta. Como você e o Gabriel se conheceram? Que dó, desculpa, eu nunca tinha visto. Eu recebo muitas perguntas, né? Então, às vezes algumas passam batido. Mas eu conheci o Gabriel, que é o meu marido, né? Pra quem não sabe, lá na Alemanha. Vocês acreditam? No intercâmbio que eu fiz da faculdade, eu fiz o meu estágio de farmácia lá na Alemanha, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio, era meu sonho, assim, de consumo fazer um intercâmbio. E aí eu procurei qual que é o melhor país pro curso que eu tô fazendo, né? Em termos, assim, de mercado, de trabalho e tal. E eu vi que a Alemanha era um dos top países, assim, pra área da farmácia. Daí eu me matriculei na aula de alemão no primeiro semestre da faculdade e me comprometi. Falei, não, vou aprender alemão a tempo de conseguir fazer um intercâmbio lá. Aí eu estudei, acho que 3 anos de alemão, né? Fiz um intensivo também de alemão lá na Alemanha, fiquei um mês em Berlim. E aí, depois de 3 anos, eu consegui a proficiência que eu precisava, né? Que é o B1, pra eu conseguir fazer intercâmbio lá. Daí eu fiz a proficiência, tirei o B1, consegui uma bolsa de mérito acadêmico pela USP pra ir. E aí eu fiz o meu estágio, né? O estágio obrigatório da faculdade lá na Alemanha. Eu fiquei morando lá 7 meses e lá eu conheci o Gabriel, que tava morando na mesma cidade que eu e que também tava fazendo intercâmbio pela USP, só que ele tava fazendo pela USP de São Paulo, né? Que ele se formou em administração na USP de São Paulo. Então a gente acabou se conhecendo lá e aí a gente, enfim, voltou pro Brasil, continuamos tendo contato e tal, e começamos a namorar, e aí foi isso. Gostaram? E aí a Mariana Souza perguntou: Você ainda faz terapia? Ai, gente, eu escolhi essa pergunta, tô rindo pra não chorar aqui. Eu não tô fazendo terapia no momento, mas não é por escolha própria, tá, gente? É porque a minha psicóloga, ela entrou de licença maternidade em julho, tipo, no final de julho, e ela ainda não voltou a atender. E o que acontece? Durante a minha vida, eu já tive algumas psicólogas, né? Acho que eu passei, sei lá, por umas 4, 5 psicólogas antes de eu encontrar a minha. E é assim mesmo com psicóloga, né? Às vezes não bate, às vezes a dinâmica não flui, ali não funciona. Então é difícil você se identificar com alguma profissional. E essa, gente, tipo assim, foi um achado, sabe? Eu encontrei ela assim e eu gosto muito da linha dela. Tipo, a gente se dá muito bem, assim, sabe? A gente... Enfim, eu sinto que flui muito bem e eu não queria trocar de psicóloga, porque trocar de psicóloga é uma coisa complexa, né? Você tem que começar tudo de novo, e aí vai que não dá certo, vai que você não gosta dela, e aí, enfim, até entrar no fluxo ali dela entender a sua rotina, entender do jeito que você pensa, entender ali o que tá acontecendo na sua vida demora um pouco. Então eu decidi esperar ela viver a licença de maternidade dela pra voltar. E aí eu tô faz, tipo, mais de 3 meses já sem terapia, mas ela está voltando em janeiro, já me mandou mensagem, graças a Deus, era a mensagem que eu mais tava esperando, porque tá fazendo muita falta pra mim. Então em janeiro eu volto, é aquilo, né? Tá surtada, mas passa bem. Acho que terapia é extremamente importante pra todo mundo, principalmente se você tem um canal, né? Mas mesmo se você não tem um canal, acho muito importante. Acho que todo mundo
deveria fazer terapia, né? E eu tô nessa pausa, assim, não por escolha, mas enfim, vou voltar mês que vem. E essas foram as últimas perguntas que eu escolhi pra responder nesse Paty Responde, que eu acho que foi o mais levinho do ano, assim, né? Depois vocês me contam o que vocês acharam de eu misturar ali perguntas pessoais com dicas de YouTube. Os meus vídeos sempre são tão técnicos, assim, né? Tão focados em dicas que às vezes a gente meio que não tem a oportunidade de, sei lá, vocês não têm a oportunidade de me conhecer um pouquinho melhor, assim, né? Igual eu fui falando as coisas mais leves nesse vídeo, então depois vocês me contem se vocês gostaram desse estilo ou se vocês preferem Paty Responde mais focado em YouTube mesmo, que aí a gente vai construindo esse quadro aí juntos, de acordo com a preferência de vocês, combinado? Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal.